Amém, irmãos? Louvado seja Deus por este momento. É um momento de alegria, é um momento que a gente se coloca diante do Senhor Jesus, porque certamente a gente vai falar daquilo que o Espírito de Deus colocar na minha mente, no meu coração, e que o Espírito do Senhor prepare todos os irmãos e irmãs para ouvir da palavra de Deus e que encontre lugar nos seus corações. E que nós possamos sair daqui alegre, feliz, cheio da graça do Senhor. Primeiramente, nós devemos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Apesar que tem chovido muito, muitos reclamam, outros agradecem, mas tudo veio do Senhor Jesus. Nada acontece por acaso, em tudo o Senhor Deus tem um plano, e louvado seja Deus. E um plano também que eu louvo ao meu Senhor Jesus, e Deus estará aqui neste momento. Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 19. Eu tenho falado muito do Velho Testamento, mas eu gosto da Bíblia inteira, né? Mas eu me encaixo também um pouco com o Velho Testamento, e louvado seja Deus. Mas nessa noite vamos falar a respeito de algo maravilhoso que o Senhor Jesus fez na vida de um homem chamado Zaqueu. Os irmãos, abram a palavra de Deus, então, no livro de Lucas, no capítulo 19, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, apenas 10 versículos. Essa mensagem certamente demorará 1h30, mais ou menos, mas eu creio que todos vocês estão sentadinhos, né? Estão preparados para aguentar esse tempo. Não se preocupe, irmãos, a mensagem sempre é rápida, o máximo é 30 a 40 minutos, louvado seja Deus. O título diz: Zaqueu, o publicano, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara como um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aí está uma passagem do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Antes ele tinha encontrado um jovem, esse também que era riquíssimo, ele também encontrou um jovem no capítulo 18, e esse jovem não quis nada, não quis trocar os seus bens pela salvação. Ele rejeitou as propostas do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus diz para ele que vê algo bom nele. E o Senhor Jesus disse para ele: tem guardado os mandamentos? Antes ele diz: Senhor, o que eu devo de fazer para herdar a vida eterna? Disse o jovem rico para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabia que ele tinha muito terreno, vamos falar nessa língua, e Jesus mandou ele vender e repartir com os pobres, e você vem e terá um tesouro no céu. E diz o texto da palavra de Deus que o jovem se retirou-se triste. Preferiu ficar com a riqueza. Preferiu ficar, claro, nesta terra ou então em outro lugar. E Jesus continua a sua caminhada, logo adiante ele prediz a sua morte e ressurreição. E ele continua a sua caminhada. Até que ele passa num certo lugar, e ele e aquela multidão que o seguia, e ele encontra um homem cego, sentado à beira do caminho, e ele aproveitou, meus irmãos, aquela oportunidade. Era a única oportunidade dele falar com Jesus naquele momento.
E Jesus Cristo, então, estava passando, e a multidão, então, quando aquele homem cego clamava pelo Filho de Deus, o Filho de Davi, a multidão o oprimia, mandava que ele se calasse. Às vezes, meus irmãos, a multidão não nos ajuda, às vezes atrapalha, como aqui no caso deste homem cego. Mas o Senhor Jesus misericordioso atendeu ele. E nos mostra o texto da palavra de Deus que Jesus Cristo era necessário passar pela cidade de Jericó. Era preciso, porque tinha este homem chamado Bartimeu, o cego, sentado à beira do caminho. Jesus Cristo queria salvar este homem. E realmente, além da cura, o Senhor Jesus o salvou. E Jesus agora então continua a sua caminhada e chega até aquele homem chamado Zaqueu. Jesus vai passando pela cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade muito bonita, segundo o relato. E nós observamos que essa cidade ela tinha, por exemplo, abaixo do mar, 400 metros abaixo do mar. E era por ali que o Senhor Jesus estava passando, e era a última passagem do Senhor Jesus pela cidade de Jericó. Porque agora daí ele estava indo a Jerusalém, e lá ele ia ser crucificado e morto. Então, existia então nesse lugar este homem grande aí que vocês observaram. Ele não conseguia ver a Jesus, porque ele era de pequena estatura, e ele então, como eu e você pensamos, deve ter pensado muitas coisas rapidamente, porque a multidão e Jesus que ele queria ver estava se aproximando. E então ele observa que tem uma árvore, um sicômoro, e ele vai e sobe nessa árvore. Imagina a alegria dele, meus irmãos. Quando ele sobe dessa árvore, ele vê que a multidão está vindo e ele vê Jesus. Que alegria, amados, de ele ver a Jesus chegando. E Jesus, quando se aproxima da onde ele está, é interessante, meus irmãos, que Jesus Cristo disse para ele: Zaqueu, desce depressa. Jesus sabe do teu nome, irmãos. Jesus sabe do meu nome. Como dizem, e nós sabemos como está escrito na palavra de Deus, o nosso nome está escrito no livro da vida. E Jesus é a vida. Então Jesus chama Zaqueu pelo nome. Porque outro ponto que eu observo aí, que o cego, ele teve que se levantar e vir a Jesus. E Zaqueu teve que descer. Teve que descer para se encontrar com o Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, então, convida aquele homem. Aliás, diz para aquele homem que hoje me convém ficar em tua casa. A multidão, então, reclamando como igual a nós, que gostamos às vezes de murmurar um pouco, como eu tenho brincado com alguma liderança. Tu quer ver quando é bom falar da vida dos outros, estar sentado à beira da mesa. Até brinco, chega até a escorrer algo pela beira da boca, tão gostoso que é. Mas só não esquecemos nós que estamos entrando na linha do pecado, porque a murmuração é abominável aos olhos de Deus. E nenhum de nós, meus irmãos, eu não digo vocês, preste atenção. Deixa eu contar um segredinho aqui, espero que eu não perca a ponta da meada. Quando eu comecei a pregar nessa igreja, eu era acostumado a apontar o dedo. Vocês é isso, vocês é aquilo, vocês é aquele outro, menos eu. Mas daí, no decorrer do tempo, eu ia aprender que falo nós, me incluo também. Né? Então Jesus Cristo diz para Zaqueu: me convém hoje ficar em tua casa. E aquele povo começa a murmurar a respeito daquele homem. Onde ele diz aí no versículo 3, ele diz o seguinte: procurava ver quem era Jesus. Zaqueu ele procurava ver quem era Jesus por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Aí eu gostaria de falar aí do versículo 6, quando Jesus diz para ele que ele quer ficar em sua casa. Esse homem, meus irmãos, realmente, ele merecia murmurar contra ele mesmo. Porque ele cobrava impostos do seu próprio estado. Ele cobrava impostos de Jericó.
E diz a palavra de Deus, vocês creio que já têm observado na leitura, que ele era o maioral dos publicanos. Quer dizer, na minha profissão eu pego a maioria para trabalhar comigo. Então ele fazia a mesma coisa. Ele era um homem que trabalhava na Receita Federal de Roma. Então ele arrecadava dinheiro e cobrava impostos, e ele era livre para cobrar a quantidade que quisesse. Por isso aquele homem era riquíssimo. E nesse momento que o Senhor Jesus Cristo chega na casa dele, observe o que diz aí. Todos que viram isto murmuravam, está tudo bem? Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Era dinheiro. Era dinheiro que esse homem tinha. Mas preste atenção na mensagem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo não disse nada para ele: ó Zaqueu, você vai ter que pagar o que você roubou, porque ele era considerado um ladrão. Você precisa devolver esse dinheiro. Nada disso o Senhor Jesus disse a ele. O Senhor Jesus Cristo somente foi na sua casa e certamente, o texto diz, anunciou o Evangelho, porque era a missão do Senhor Jesus. E esse homem, a palavra de Deus entra no coração dele de uma forma que ele espontaneamente, ele diz, fala para o Senhor Jesus Cristo que ele devolve. E restitui 4 vezes mais o que ele, vamos dizer, roubou. E então Jesus Cristo se alegra de uma forma que ele diz aqui, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também que este é filho de Abraão. Jesus Cristo veio buscar a sua igreja, irmãos, veio salvar o seu povo. Nós devemos, às vezes nós imaginamos, hoje eu vou na igreja, eu vou ao encontro do Senhor Jesus, negativo. Negativo. Nós devemos de entender, irmãos, que Jesus vem ao nosso encontro. Ele foi ao encontro desse cego, foi ao encontro de Zaqueu, porque era necessário ele passar por ali e fazer esses 2 milagres. 3, aliás. A cura dos olhos do Bartimeu e a salvação de Zaqueu. E Jesus Cristo, amado, salvou a cada um de nós. Vamos generalizar a igreja, o seu povo, sobre a face da terra, para anunciar ao Senhor Jesus. Muitas vezes o povo de Deus encontra dificuldade para pregar o Evangelho, independentemente de qualquer país. Sabemos que acabamos de ouvir aqui, esses dias, a dificuldade que tem a missionária Cristina na China. Mas as coisas é assim. E todos nós sabemos disso. E louvado seja o nome do Senhor pela coragem dela. Pela coragem da missionária Cecília. Se nós não vamos lá, a gente pode contribuir. Tem um jeitinho de nós ajudá-lo. Contribuir e orar por eles ou por elas. Jesus Cristo tem cada um de nós, irmão, como instrumento em suas mãos. Nunca devemos esquecer disso. Se prego aqui, se você vem pregar aqui, ou se encontramos alguém e pregamos a palavra de Deus individual. Um certo dia, eu evangelizando um rapaz no trabalho, quando o pastor estava orando hoje, eu lembrei dele, um rapaz chamado, o nome dele de Pedro. Aí eu conversando com ele, disse: meu amigo, a gente se alimenta 3 vezes por dia, ou mais alguma coisinha antes de dormir. Acho que isso é normal. Esse Brasil é uma bênção, né? Glória a Deus por isso. Aí eu disse para ele: a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Aí vai ele e me responde assim: então, Manuel, a minha alma está tisca de seco. Achei a graça daquele dia do jeito dele, sabe? E realmente, quem não lê a palavra de Deus não tem nada na vida, irmãos. Quem não lê a palavra de Deus não tem instrução nenhuma. Caminha sem direção. Talvez você pode ver alguém que ele está caminhando certo, sim, está caminhando certo, mas não sei para onde. Nós dependemos do Senhor Jesus, segundo a sua palavra, e nós precisamos meditar nela, para que nós tenhamos algo em nossos corações, para agradar a Deus, para engrandecer a Ele, ser servos gratos a Deus. É assim, meus irmãos, que as coisas funcionam. Se não for dessa forma, nós precisamos olhar.
Eu observei uma coisa também desse texto, e até notei alguma coisa, que esse homem chamado Zaqueu queria ver Jesus. Aliás, Zaqueu queria ver, havia um vazio dentro dele. Vou parar aqui. Zaqueu, meus irmãos, era um homem que tinha de tudo. Ele comia de tudo, ele dormia bem. Ele só não tinha amigos, porque ele era inimigo daquele povo, por ser cobrador de impostos. Então aquele homem era vazio. Todo mundo odiava ele. Mas preste atenção, ou então prestamos atenção. Jesus Cristo faz acepção de pessoas. Aí eu estava lembrando, meus irmãos, da cadeia, nesses lugares onde tem bandido que mata pai, que mata mãe. E aí nós lembramos na palavra de Deus, e tudo isso, disse o Senhor Jesus, vai acontecer, não se preocupa. E nós entramos na frente do Senhor Jesus, julgando, este indivíduo merece morrer. Infelizmente ele matou alguém, e ele está vivo. E ele, quem sabe, a misericórdia de Deus pode salvar ele, o Senhor Jesus. Mas nós, como servo de Deus, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, olhamos por esse tipo de pessoas que tem muito no mundo e nós julgamos e fazemos um julgamento de morte. Eu creio que muitos não votam em favor da pena de morte por causa da palavra de Deus. Porque senão a maioria do ser humano votaria na pena de morte. Há poucos dias, eu até falei na inauguração, há poucos dias, um filho matou uma mãe aqui em Jaraguá do Sul. Ela foi para o hospital, mas acabou morrendo. Aí então, como a maioria conhece, minha esposa é de Jaraguá do Sul, crente nova, aí então eu tenho que explicar para ela a respeito da palavra de Deus e como é essa caminhada. Tudo isso vai acontecer e coisas piores ainda acontecerá. Mas nós, como servos de Deus, não devemos de julgar ninguém. O nosso prazer é julgar, claro, tomar uma frente do Senhor Jesus. Mas não devemos esquecer que no Velho Testamento fala quando o povo murmurou contra Moisés e contra Arão, seu irmão, e Moisés vai na tenda da congregação e comunica com o nosso Deus. Era Coré, Abirã, Natã, não sei se tinha mais um. E Deus abre a terra, meus irmãos, engole todos esses líderes e toda a sua família, por causa da murmuração. Que esse texto, a palavra de Deus, essa mensagem, venha entrar na nossa mente, no nosso coração, irmãos. E que quando nós abrir a boca para falar alguma coisa contra o irmão, contra o próximo, que nós lembremos da palavra de Deus, que o Senhor abomina isso. Zaqueu era um homem vazio, tinha de tudo, mas não tinha Jesus Cristo na sua vida. E nós, se julgamos e cremos que temos Jesus Cristo em nossa vida, está preenchido todo o espaço do nosso coração, vivemos desta forma. Mas Zaqueu não. Aí ele diz logo adiante, Jesus viu que Zaqueu, enquanto todos viu apenas um pecador, Jesus viu uma vida que precisava ser transformada. Novamente eu lembro da prisão, das cadeias. Quantas pessoas, meus irmãos, estão ali condenadas à morte, que pegam 200, 300 anos, não sei por que é isso, mas é a lei, que estão ali que vão morrer na cadeia, preso. Bem-aventurado, eu nunca fui na cadeia, mas devia eu ir. Bem-aventurados são aqueles, e entramos em Mateus capítulo 24. Bem-aventurados são aqueles que vão até ali pregar para aqueles presidiários. Mas se você e eu não queremos ir, devemos de orar por eles. E aí que entra então algo, eu não quero sair do texto, devemos de orar pelas autoridades para que as coisas caminhem bem. E ali tem a autoridade que comanda a prisão. Então devemos de orar, meus irmãos, e ver como o Senhor Jesus Cristo via e vê, e que nós dependemos desse amor e dependemos de ter misericórdia em favor, podemos dizer, do próximo.
ou do irmão. Ele diz o terceiro: Jesus entrou na casa de Zaqueu. A presença de Cristo pode transformar, realmente, meus irmãos. A presença de Cristo transforma. Quer ver como ela transforma? Eu era uma pessoa, não era rico, como esse Zaqueu. Uma pessoa vazia, não gostava de crente, vê onde eu estou. Não gostava de crente, e aí, nesse caso, nem a palavra de Deus, é claro que eu nunca tinha lido. E um dia, meus irmãos, em 1985, no Rio de Janeiro, a igreja era menor do que essa, tinha 2 carreiras de banco. Eu observava que quando as pessoas, os pastores, os pregadores faziam o apelo, às vezes levantavam um irmão da igreja e ia lá ajudar, vamos dizer assim, o ímpio, para que viesse até a frente. Ah, não fizesse isso comigo. Eu já estava arrepiado, não fizesse isso comigo, eu queria ir sozinho. E nesse dia, meus irmãos, a igreja é estranha. Se você perguntar qual foi a igreja, lá estava o Senhor Jesus Cristo para me encontrar. Naquele dia veio de encontro a minha pessoa. E o pastor fez o apelo, e eu saí. Eu devia estar mais ou menos na distância que está a irmã Amélia, mais ou menos um quarto banco de lá para cá. A igreja estava cheia, e eu saí com meus pezinhos. Como é que é ali, meus irmãos de Deus? Como é que é ali? Eu não fiquei com vergonha. Observe o plano de Deus, preste atenção. Bem diz a Bíblia, meus irmãos, agindo o Senhor, quem o impedirá? Ninguém, ninguém. O Espírito de Deus me tirou daquele banco e me trouxe até a frente. E fui só eu. E eu senti algo que está aqui. Deixa eu ver se é aqui. Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Quando Jesus entra, algo precisa mudar. Só essa coisa. Eu disse, meu Deus, agora, assim que eu falei, eu preciso mudar. Por que eu precisava mudar? Porque eu sabia que a vida que eu levava, jamais eu ia para o céu, vamos dizer. Que eu espero ir para lá com Jesus, como você também. Jamais naquela condições minhas, eu queria a salvação. Mas naquele dia, o Senhor me salvou. Louvado seja Deus. 1985. Então, desde então, eu comecei a frequentar uma igreja em Itajaí, a Igreja Quadrangular. E eu queria servir a Jesus de qualquer forma. Essa sede que eu tenho hoje, esse respeito, essa comunhão com o Senhor Jesus, já vem desde essa época. Eu lembro uma vez, quando eu estava na igreja, eu disse assim, Senhor, eu quero o Senhor Jesus Cristo comigo. Eu morava em um lugar distante da cidade de Bocaiúva do Sul, Paraná. O presbítero Valdir, a irmã Lélia teve o privilégio de ir até ali, né? Foi comigo, eu levei. Então, não é que a gente era preguiçoso, mas o serviço era escasso. Nós trabalhávamos, por exemplo, roçar a capoeira na época de inverno. Depois passava o inverno, tinha que capinar, que lá já tinha plantado milho e feijão. Era só isso, milho e feijão. Pé de banana que tem de monte, lá não existe isso. Que talvez não dava para plantar uma banana, um pé de banana, não dava. Não tinha isso. Então a gente enfrentou alguns dias amargos, sabe? A minha família era muito escolhida, era uma das mais trabalhadoras que era do lugar. Era muito procurada. Então quando eu vim para Balneário Camboriú para vir morar, saí de um rancho coberto de capim, dormia em cama de vara estendida e forro de capim também, e agora imagina, vim parar no 3º andar do prédio do Hotel Miramar, na Avenida Central, que hoje é um calçadão. Tem o edifício Miramar, que é na Avenida Atlântica, aí tem o Hotel Miramar. Viemos parar ali. Ai, que coisa boa deste mundo. Aí tinha comida abundância, tinha dinheiro também. Nós trabalhávamos de servente, mas o dinheiro do servente para nós era uma riqueza, era melhor do que Zaqueu aí, ó. E então a vida foi caminhando e a gente ficou por aqui.
E ninguém fale de Santa Catarina porque vai achar um homem bravo. Sou um paranaense, mas eu defendo Santa Catarina. Santa Catarina, meus irmãos, é uma mãe. Para mim, é o melhor estado. Mas para você, eu não sei o qual. Aí está, meus irmãos, então. E o Senhor Jesus Cristo me salvou e colocou no seu reino e mostrou como eu devia o segui-lo. Eu pedi duas coisas ao Senhor. Eu havia de pedir um avião, né? Mas eu não entendia nada vezes nada, meus irmãos de Deus. Eu disse, Senhor, eu quero o Senhor Jesus e não quero nunca passar fome. Ou passar fome, tudo bem. Mas eu pedi tudo sem saber. Essa época, meus irmãos, eu fumava. Quanto aí fumava? Levanta a mão, por gentileza, que eu vou completar. Fumava. O vício do cigarro é terrível, irmãos. Terrível. Alguns não conheceram a Ruth. A Ruth, quando eu namorava com a Ruth, eu lembro tão bem que eu tinha uma blusa de lã, eu vinha do Monte Alegre, eu fumava. Esperto que é um jundiá. Chegava na praça de Camboriú, se o vento tivesse aqui, eu fumava desta forma. Para o vento não vir na blusa. Aí de lá, então, tinha só uma bicicleta, só tinha bicicleta mesmo. De lá eu vinha mascando um chiclete de hortelã até chegar perto, mais ou menos uns 300 metros. Aí eu jogava o chiclete fora. Falando de certo. Observe a palavra que tirou realmente o cigarro. Observe. E eu trabalhava em Blumenau, na casa de um advogado, após eu me encontrar com a Ruth, e eu lutava contra o cigarro. Carregava o cauto no bolso para não pedir cigarro para ninguém. E às vezes, quando eu ia escrever, eu fumava muito. É uma época que eu comecei a fumar, um de manhã e outra à noite. E isso, para mim, já era uma vitória. Tem um irmão mais velho do que eu, que é testemunha disso. E quando foi um dia, eu conversando com a Ruth, ela disse, você fuma, né? Fumo. Aí ela disse, se você continuar fumando, você vai estar queimando o nosso amor. Como eu, muito apaixonado, né? Nunca mais quis o maldito cigarro, irmãos. Hoje eu tenho nojo da fumaça do cigarro. Vê o que o Senhor faz na vida daquele que Ele ama. Então eu sinto a presença de Deus e sinto que o Senhor me amou, o Senhor me ama. E eu tenho, meus irmãos, a coisa mais engraçada. Você não entenda, mas eu entendo, porque para mim. A Ruth pediu nessa igreja no ano de 1987, através do pastor Walter, que antigamente tinha culto à meia-noite, nessa época. E ela era solteira e ela pediu um moço, um servo de Deus, e não queria ser enganado, irmãos. Observe. E eu lá no outro lado da igreja quadrangular em Itajaí, pedindo também, Senhor, dá-me uma esposa que conheça a tua palavra e que me ajude a conhecer também, porque eu não sabia nada. Então a gente veio se encontrar e veio me descobrir que o Senhor preparou ela para mim e preparou eu para ela. Que talvez se ela me conhecesse como eu era, nunca ela ia me querer. A segunda vez, após ela partir, eu orava ao Senhor, Senhor, dá-me a companheira, Pai. Porque viver sozinho, um servo de Deus, uma liderança, não está certo. Me dá uma companheira, Senhor, após 2 anos. A Roselias em Jaraguá do Sul, a maioria conhece, um dia uma irmã da Assembleia de Deus para ela, peça um servo de Deus para você, mulher de Deus. E ela pediu, e ela disse para mim, brinca comigo, eu não pensei que ia vir tão depressa. E nisso aparecer eu, meus irmãos. Então as duas confirmações, realmente eu sou um servo do Senhor. Não tem dúvida. E louvado seja Deus. Deus, meus irmãos, aliás, o Senhor Jesus, Ele olha para Zaqueu e vê algo que aquela multidão não viu nele. Como no passado, quem me conhecia não via nada em mim, a não ser um vazio, mas Jesus viu algo em meu coração. Assim Jesus olhou para Zaqueu e viu que realmente ali ia ter alguém que ia ter uma mudança.
E Jesus Cristo, então, manda ele descer, como vocês já acabamos de ler, e ele vai para a casa de Zaqueu, e ali há a transformação. Louvado seja Deus pelas Escrituras, meus irmãos, que ao ler nós encontramos algo que transforma não só a nossa vida, mas a vida daquele que nós transmitimos o Evangelho, a palavra de Deus. Nunca devemos esquecer, meus irmãos, quando vemos alguém caído, nós devemos de pregar o Evangelho. Nós devemos de pregar a palavra de Deus. Se nós não gostamos de alguém, devemos orar a Deus, dá-me amor, Senhor, por aquela pessoa. Dá-me amor por aquele grupo. Quando você vê um grupo de jovens reunidos, uns 4, 5, 6, em algum lugarzinho, fumando, por exemplo, você não se agrada. Você não se agrada deles. O que nós temos que fazer é não se agradar daquilo que eles estão fazendo. Mas o Senhor Jesus Cristo o ama. E nós devemos demonstrar o mesmo amor. Aqui eu creio que ninguém foi, mas passou um pastor por aqui que foi. Alguém já foi numa boate aqui, entrou, dando um de maluco, e falar da palavra de Deus? Ninguém vai, né? Ninguém vai. Já pensou se um dia, uns 3 ou 4 daqui me veio, eu nem sei que tem isso aqui. Antes eu sabia, agora não. Veio entrando no lugar desse, se eu entrar com esse propósito, já pensou? Primeira coisa, pastor, o Benito Manuel, onde é que ele está? Capaz até de bater uma foto para mim e mandar para ele. É assim, meus irmãos. Mas aquelas pessoas não devemos entender que o Senhor Jesus não ama o que elas praticam. Mas o Senhor Jesus ama elas. E eles também que vão lá. Então é assim, meus irmãos, nós devemos de olhar como Jesus olhou para Zaqueu. E nós devemos de aprender de não julgar as pessoas. Não julgar ninguém. Embora nós fazemos isso facilmente. Nós devemos se examinar nós mesmos e não fazer esse tipo de prática. Agora lembrei da Mãe Édia, domingo. Olha, Mãe Édia, tem mais 2 folhas aqui, ó. Mas se eu olhar aqui, eu vou virar numa banana. Então eu não quero nem olhar. Deixa para lá as folhas e vamos encerrar nessa noite a mensagem que eu tinha para entregar. Irmãos, era isso. Mas é uma mensagem que fala no meu coração. Por ser um texto conhecido, uma história conhecida, mas nunca devemos esquecer que a palavra de Deus não envelhece. Ela é a mesma hoje, ela é a mesma eternamente, e nós dependemos dela. Quantas vezes, meus irmãos, um dia eu falando com o irmão da Assembleia de Deus no trabalho, um pregador também, ponto de pregação, que ele cuidava. E eu disse para ele, meu irmão, entre nossas conversas, porque tem meus irmãos de outra denominação que dá para você conversar. O Espírito de Deus se identifica. Agora tem irmão que tudo que você faz é pecado. Você não pode olhar para ninguém. Se olhar para uma moça, passar uma moça, você olhou, credo, você é um pecador e tu vai para o inferno. Mas não é assim. Deus nos deu uns olhos para olhar, para observar tudo. É só se cuidar com a palavra que o Senhor Jesus disse. A olhar, não deseja. Pronto, tranquilo. Quantas coisas você não acha bonito? Por exemplo, eu acho uma coisa muito linda. Fico diante da televisão olhando um avião, por exemplo. Talvez tu não dê bola. Mas eu gosto de ficar no sofá, pesquisando, encontrando aeroportos, para mim ver aqueles aviões. Agora não me convido para entrar nele. Eu só gosto de observar. Acho lindo. Acho lindo, meus irmãos. Aí é pecado? Será que só olhar para a mulher é pecado? As outras coisas também não é pecado? O desejo não é pecado? Falar da vida dos outros não é pecado? O problema, meus irmãos, é que nós não separamos as coisas. Esse é um dos problemas muito sérios na vida dos servos de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos nessa noite observar na palavra de Deus a respeito da vida deste homem e ver que nós precisamos de entender um pouco mais.
E neste dia com esse irmão eu disse assim para ele, por causa dos textos conhecidos, irmão, presta atenção. Isso cabe para mim também. Eu disse para ele, muitas vezes o Senhor Jesus quer usar um pregador, mas por causa da sabedoria que ele tem, e ele quer fazer uma mensagem bonita, que nem aquela história do prefeito, que você muitos sabem aqui, que o pregador preparou a mensagem, e o prefeito disse, e o pregador disse, convidou o prefeito que era amigo, hoje o prefeito vai se entregar a Jesus. E ele pregou, o prefeito não estava nem aí. Só que saiu um irmãozinho, vamos dizer, iletrado, igual a mim, foi lá até ele e disse assim para ele, no ouvido dele, vamos dizer que o nome dele seja José. Ô, seu José, se você não se converter a Jesus, você vai para o inferno. O que o homem fez? Veio na frente, se converteu, se entregou a Jesus. Quando foi lá o dia, o pastor perguntou, ele disse, não foi por causa da tua mensagem. Foi por causa que o irmãozinho veio e me disse, se eu morrer, você vai para o inferno. Está vendo? Então, muitas vezes, o Senhor Jesus quer usar nós como pregador para entregar uma mensagem simples, uma mensagem que o povo de Deus entenda. Nada contra uma mensagem sofisticada, irmão, nada contra. Só estou falando que muitas vezes Deus quer nós usar e nós não deixamos. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão. O Senhor Jesus nos abençoe. E nos dê uma ótima semana, reflexão na palavra de Deus. E que nós possamos observar e mudar. Nunca vivemos uma vida perfeita. Nunca. Sempre devemos entender, nós precisamos do Criador. E louvado seja Deus. Ficar de pé, vamos orar, eu convido o pastor. Eu vou fazer a oração, eu vou orar, meus irmãos.